Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Buenos días. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermosa está la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Continuamos con el mismo ritmo, la misma alegría que nosotros ha venido a alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Si está contento por estar aquí en esta mañana, aleluya. Yo no sé usted, pero yo cuando el sábado a partir de las 6 me va a mí dando un calafrío, un deseo de estar aquí por la mañana todos los domingos, que me cuesta esperar para estar reunido con todos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. En estos días que nosotros vemos que no es fácil, porque cuando está findando el año, nosotros tenemos, como la hermana Ada estaba diciendo, siempre con nuestro pensamiento, nuestro intelecto, de recordar las cosas más difíciles que pasamos dentro de este año. Pero muchas das veces nosotros olvidamos lo que Dios ha realizado en nuestra vida, aunque pasa muy despercibido, pero Dios ha trabajado en nuestra vida de manera que muchos todavía no pueden ver. Porque Dios trabaja cuando nosotros dormimos, cuando nosotros estamos en descanso. Amén. Y es sobre eso que quiero hablar con los hermanos. Hermana Catalina ya adelantó un poco también de la mensaje. Hermana Ada también. Eso que es bueno, porque cuando nosotros ponemos en la presencia de Dios, no preocupamos, quedamos descansados, porque el Señor que nos habla, el Señor que nos bendice, é Ele que nos dá toda a confiança para darmos o passo e saber que está firmado onde vamos a pisar. Amém? Aleluia. Assim que quero orar ao Senhor para que nos dê entendimento e traga-nos revelação del alto, para que nós podemos gozar, para que nós podemos alegrar em sua presença. Amém? Vamos orar então. Senhor, te damos graças, Senhor, uma vez mais, Senhor, por estar aqui, Senhor, em sua presença, Senhor. Para oír, Senhor, tu voz, Senhor, para escuchar, Senhor, su palavra, Senhor. Te lo pido, Senhor, que toda distracção, Senhor, que todo aquilo, Senhor, que venga, Senhor, a impedir, Senhor, sua igreja, Senhor, de receber su palavra, Senhor, que eche, Senhor, por tierra, Senhor. Quita, Senhor, todo embaraço, Senhor, todo entendimento contrário, Senhor. Te lo pido, Senhor. Guarda, Senhor, nossos irmãos, Senhor, guarda, Senhor, suas vidas, Senhor, seus ouvidos, para que puedan entender, Senhor. Dá-me, Senhor, entendimento, Senhor, para que pueda falar, Senhor, mais claramente, Senhor. Aún, Senhor, com dificuldade, Senhor, te lo pido, Senhor. Hágame, Senhor, entendible, Senhor, para que todos os irmãos puedan salir, Senhor, de aqui, Senhor, jubiloso, Senhor, contento, alegre, Senhor, porque escuchou, Senhor, su voz, Senhor. Porque escuchou a ti, Senhor, hablar, Senhor. Bendiga a cada Senhor, que ha adentrado, Senhor, nestas puertas, Senhor, com coração, Senhor, contrito, Senhor, perturbado, Senhor, que pueda sair de aqui, Senhor, contento, alegre, Senhor, rejubilando, Senhor, de alegria, Senhor, porque sabemos, Senhor, que se não fuera de ti, Senhor, nada, Senhor, podremos, Senhor, hacer, receber, Senhor. Por isso te lo pido, Deus, bendiga, Senhor, a cada de mis irmãos, em el nome do Senhor Jesucristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de empezar, eu quero pedir, David, para passar um pequeno vídeo que me ha preocupado bastante. Esta semana estava em minha casa mirando alguns anúncios e me ha entrado este vídeo justamente de lo Doutor que André, como reconhecer se eu estou adoecendo? Para mim. Mentalmente. Nos últimos anos, infelizmente, o Brasil vive uma epidemia silenciosa. E eu não estou falando de vírus nem de bactérias. Estou falando de sofrimento psíquico. Segundo dados recentes divulgados em outubro de 2025, agora, a saúde mental ultrapassou o câncer e se tornou a maior preocupação dos brasileiros. Em 2024, o país registrou o maior número de afastamento por transtornos mentais dos últimos 10 anos. Estamos adoecendo. E o mais assustador é que muita gente nem percebe que está doente. Por isso esse vídeo vai te ajudar a identificar alguns sinais. Porque o adoecimento mental
após a pandemia, no nosso país, virou o novo colapso coletivo. Nunca se falou tanto em ansiedade, depressão, burnout, pânico, mas também nunca se normalizou tanto o cansaço, a irritação, a falta de vontade de viver. Adoecer mentalmente não é um evento repentino, é um processo. É quando o corpo, a mente e o espírito começam a dar sinais e a gente finge que não vê. É o acúmulo de anos. O ser humano não entra em colapso de um dia para o outro. Ele vai acumulando pequenos silêncios, pequenas engasgadas, pequenas desistências de si mesmo. Até que um dia o corpo grita o que a boca calou. É o colapso da alma em câmera lenta. E o pior é que o mundo aplaude. Aplaude o excesso de produtividade, o não tenho tempo, o durmo apenas 4 horas por noite e está tudo bem. Mas não está tudo bem. O corpo grita o que a mente tenta esconder. Nos consultórios, vemos cada vez mais pessoas dizendo: eu só estou cansado. Deve ser o estresse. Deve ser só uma fase. Mas o corpo sabe. O corpo sempre sabe. Doutora Andréa, me fala aí sinais físicos de adoecimento mental. Dores musculares constantes, principalmente no pescoço e nos ombros. Dores de cabeça recorrentes sem uma razão. Problemas digestivos sem explicação médica clara. Insônia, sono leve ou sono excessivo. Queda de cabelo, taquicardia, alterações hormonais repentinas. O corpo vira um alto-falante. Um alto-falante daquilo que as suas emoções não conseguem mais sustentar. O corpo adoece porque a alma não tem voz. Doutor André, como reconhecer se eu estou adoecendo mentalmente? Nos últimos anos, infelizmente, o Brasil vive uma epidemia silenciosa. E eu não... Eu lo tinha traduzido. Não sei por que todavía não há tradução. Depois enviarei no grupo, porque está traduzido para o castelhano, para que dar um melhor entendimento para os irmãos. Pero é uma doutora, uma psicóloga, que está dizendo que no Brasil, el ano passado, já teve um alto índice de pessoas que está com problema psicólogo, com transtorno, e el 2025 ha subido aún más. Bueno, está diciendo solamente del Brasil, pero si nosotros miramos, todo el mundo también está pasando por lo mismo problema. La inquietud de las personas, la necesidad del inmediatismo está trayendo cada día más dificultad de raciocinio. Entonces tenemos el entendimiento que tenemos que hacer, tenemos que producir, e isso nos traz um cansaço psicológico, mental, físico, de tal maneira que nós outros e o mundo pensam que é algo comum, que é algo que está passando como normal, e não é normal. E nós outros, como cristianos que leemos a palavra de Deus, a vezes também entramos por estes caminhos. A vezes também entendemos que isso é normal, pero não é. E estamos também passando os mesmos problemas dentro da igreja, escutando a palavra, leyendo a palavra. Então, nesta manhã quero trazer uma parte que vai trazer e vai falar sobre isso, para que nós outros entendemos como verdadeiramente Deus tem a maneira de nos bendecer. E de la maior parte nós outros não estamos sabendo, para que nós outros podemos ser mais aún bendecidos, se é possível mais, ou se aún mais bendecido. Amém? Eu quero ler com os irmãos David, vou começar agora por Isaías, capítulo de número 30, verso de número 15. Vamos a tentar entender um pouco mais da maneira que Deus agrada quando nós outros andamos na presença de Deus. 15, diz: porque assim dijo Jehová el Senhor, el Santo de Israel: em descanso e em repouso sereis o quê? Salvo. Em descanso, em repouso serei salvo.
Podemos traduzir para el descanso. Ahora quero perguntar aos irmãos se é possível nosotros receber, é possível que nosotros tenhamos algumas, como é a palavra, receber alguma coisa sem ter que fazer ofício ou trabalho. Eu não sei, os irmãos, pero quando eu recebo algo sem ter que fazer, a mim me queda muito bendecido. Os irmãos também é assim, também? Receber sem ter que trabalhar. Melhor, trabalha, não tem que trabalhar em ano de trabalho e ao final do ano ter que receber. É bueno, não? Esta é a maneira. Pero nós venimos de entendimento desde há muito, não é culpa tua e tampouco minha também, que nós temos que fazer para receber. Temos que mostrar algo para receber. Não digo aos irmãos que também está errado, pero também é aún melhor receber sem ter que fazer nada. E esta é a maneira que Deus nos ha bendecido. Pero nós vayamos por outro lado, queremos dizer para Deus que nós somos capazes, sem que nós já lo recebemos todo. Somos vitoriosos. Hermano, é contra la corriente. É como se nós fôramos andar em la outra parte, em la outra pista de la autovia, todo viene diretamente a nós e nós andamos sem preocupar que nada vai chocar contra nós. É assim a palavra de Deus. Nós como crente, como entendemos a palavra, é andar contra mano de lo que o mundo está andando. E às vezes nós quedamos peleando porque às vezes não conseguimos, às vezes não podremos, porque estamos andando no caminho do mundo, querendo fazer, querendo mostrar, para que decimos, não, eu recebi porque lo he hecho, eu he trabalhado muito, por isso eu mereço. Se tu trabalha muito, se tu hace muito e recebe, é justo, está aí su paga. Pero é ao revés de Deus. A palavra graça é Deus fazendo por nós outros, é favor imerecido. E porque eu, quando entendo a palavra graça, me vou ao revés, me vou tentar fazer ao contrário, sendo que eu já recebi do Senhor. Veja, porque assim dijo Jeová, el Senhor, el Santo de Israel: em descanso e em repouso serei salvo. Salvo de quê? Aqui podemos colocar várias coisas: salvo de la depressão, salvo de la inquietud, salvo de las dificuldades, de la pobreza, de todo aquilo que está me fadigando. De isso tudo Deus quer nos salvar, pero estamos tentando cada dia mais buscar ao revés, de que confiar e entregar confiadamente em el Senhor. Assim temos que poner nossa posição. A Bíblia diz que nós temos que estar posicionado para receber, porque hasta para receber temos que ter posição. Não podemos receber de qualquer maneira. Sempre que Deus vai dizer, vai falar, nos vemos no Antigo Testamento, sempre que Deus ia falar, ponga-se de pé, ponga na posição para receber. E nós vamos fazendo o contrário. Também, aí também na 2 Crônica, capítulo de número 20, verso 15, 2 Crônica, verso 20 também, aqui aprendemos que o conhecimento humano é ao revés de Deus. Esforçamos, trabalhamos, lutamos para descansar. Sim ou não? Hacemos isso, não? Todo o tempo. Queremos fazer, queremos trabalhar, queremos movimentar para depois nós descansar. Porque é normal, sempre que salimos aos lunes, incluso alguns saem os domingos para trabalhar, deseosos para chegar a casa no final de semana para descansar. É assim que se move o mundo. Hacemos para descansar. E vemos ao revés, veja que disse em 2 Crônica 20, o verso de número 15. Ele põe, e dijo, oíd, aqui o Senhor dizendo, Judá todo e vosotros moradores de Jerusalém, e tu rei Josafá, Jeová os disse assim, não temais, nem os amedrenteis delante de esta multitud tão grande, porque não é vuestra la guerra, sino de Deus. Déjame aí, Davi, pouquinho. Veja, aqui nós estamos mirando delante de um problema que
o rei Josafá estava passando, porque havia avisado a ele que venia contra ele uma pelea muito grande. Não sei, às vezes quando nós sabemos que vamos passar por alguma circunstância de nossa vida difícil, que nós não podemos tampouco mover os pés, quando nós tampouco podemos raciocinar. Quantos de nós já chegamos a este ponto? Deus, eu já não sei o que vou fazer amanhã, mas quedamos peleando, quedamos na inquietude, tentando fazer algo, tentando mover as pedras para ver o que poderemos fazer. Aqui estamos delante de uma passagem que está dizendo que o rei não sabia o que estava fazendo, pero ha sido avisado que iba um exército contra ele e eles não poderiam lutar porque não poderiam vencê-lo. E Deus lo ha dicho solamente para quedar posicionado. Mira, a parte B. Não temais nem amedrenteis delante de esta multitud tão grande, porque não é vuestra la guerra. Te lo pergunto a ti, a guerra que está passando é tua? Se está passando por algo, está peleando, está lutando para tentar vencer, está haciendo algo para que Deus pueda te ver trabalhando, haciendo algo para mostrar que tu és capaz. Neste ponto Deus não trabalha. Não sei, eu não sou um experto de natação, pero podremos, em la história, vemos que quando um bombeiro, um salva-vida, vai a salvar a alguém que está ahogando, ele de maneira nenhuma entra na água mientras a pessoa se está bateando, se está ali tentando sair, tentando não ahogar. Se ele entra aí para tentar resgatar esta pessoa, ele também morirá. Então, é como nós às vezes estamos peleando, estamos batendo, estamos tentando, hablando, tentamos fazer algo para nos salvar de los problemas, de las dificuldades, de aquilo que vem nos amedrontar. Deus queda mirando, ¿por quê? Porque nos mostra que nós não estamos tendo a confiança exata em Deus. Este rei não tinha condição de vencer esta guerra, e Deus lhe ha dicho: não temais, não preocupeis, porque esta guerra não é vuestra. Esta guerra, irmão, que nós estamos passando neste mundo, as aflições, os ataques que nós recebemos todos os dias, não é nossa. Para que nós tentar pelear com as circunstâncias que estamos passando? Por que não confiar verdadeiramente, entregar a Deus e permitir que Ele obre em nossa vida? E a vezes passamos e estamos lutando e peleando e pensamos: por que não sou mais que vencedor? Porque a Bíblia me diz que sou vencedor, pero não estou vencendo. É a maneira que nós estamos actuando perante as circunstâncias. E posso dizer, irmão, que neste ano eu aprendi uma coisa muito valiosa em minha vida, muito valiosa. Não sei se os irmãos recordam que este ano estamos completando o 7º ano de aniversário da igreja. E este número para nós é um número clave. É um número de la perfeição. É um número de lo descanso. É um número que nós vemos na Bíblia que é muito simbólico. E nós ha sido muito bendecidos este ano, sim ou não? Graças a Deus. Somos muito bendecidos. Nós não podemos dizer que somos derrotados. Nós sim que somos afligidos, somos atacados. Pero por nós luta que é maior que ele está no mundo. Assim temos que ter o entendimento, aunque os problemas nos cercam, que as dificuldades. Mire, o pastor que agora está ingressado no hospital, pero has passado todo o ano orando, lutando, peleando por cada de nós outros. Hablando com nós outros, tentando sanar. Eu costumo dizer que pastor é como extintor. Se está sempre apagando fogo. Está sempre apagando fogo. Pero também é um ser humano, irmãos. Também sofre, também tem problema, também tem na cabeça também llena de muitas coisas. E se nós podemos correr de ao lado e dizer: vamos, pastor, vamos juntos. Sigue mais fácil a obra. As coisas seguem mais sencillas. Por isso eu creio que todos que estão aqui, nós estamos em lo mesmo pensamento, em la mesma unidade. Por isso Deus tem nos bendecido ricamente. E digo aos irmãos que siga como está, creyendo que Deus está obrando em nossa vida. Aunque nós não podemos fazer. Deus, aleluias, glória a Deus. Não temais, porque a guerra que vós está lutando não é vossa. Quédate na posição
y ve la salvación que Dios tiene en su vida. Permite que Dios va obrando cada día. Hermanos, yo sé que no es fácil decir por decir. No, yo estoy hablando de algo que es real en nuestra vida. Nosotros cuando pasamos por la aflicción, por la dificultad, es cuando Dios está nos dando la oportunidad para que Él pueda obrar en nuestra vida y ver el milagro del Señor. Amén. Es así que Dios obra. Porque el creyente cuando no está pasando por problema, algo está malo. Algo está malo, porque todo que está neste mundo va de contra nosotros. Va de contra, não espera que o mundo vá aplaudir, que o mundo vá passar o paño, não, que vá deixar as coisas fáceis para você, para mim. Não, aqui estamos em uma pelea, em uma guerra constante, pero é uma guerra que já foi vencida. Nós não estamos para vencer a guerra. Tu has sido alistado em um exército de vencedores. Las armas que usted tiene en la mano, que yo tengo en la mano, ningún ejército lo tiene. El Dios que va adelante luchando y ganando, que está diciendo, venga y ponga en la posición de vencedores. No permita que el enemigo dice a ti que tú eres un derrotado, porque no es. Tú eres un vencedor. Tú cuando levantó la mano y aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador, tú has pasado de la muerte para la vida. ¿Por qué yo no puedo decir que soy vencedor? Hoy yo tengo vida. Y yo porque tengo vida, yo puedo decir soy más que vencedor. Amén. Aleluyas. Seguimos más adelante. El verso de número 17, David, un poquito más abajo que está. Pero la mejor manera es dejar de luchar, es confiar en Dios. Lo que puedo decir hoy a los hermanos y a mí en primero, que la mejor manera de luchar es estar parado. Pero ¿cómo vamos a vencer estar parado? Yo voy contra todo lo que está diciendo. ¿Cómo puedo enfrentar una situación y no hacer nada por eso? Pero es así que las personas, que el mundo lo ve las cosas. Tiene que hacer. Porque el sinónimo de estar parado es como si fuera un perezoso. Si no muestra lo que está haciendo, la gente puede decir, no, que tú no estás haciendo nada. ¿Cómo quer recibir? ¿Cómo va a recibir algo si no está haciendo por merecer? Porque es así que está el mundo. Si tú no lo haces, tú no recibes. Si tú no muévete, tú no muestras que está aflito, tú no estás esperando nada. Pero es al revés. Verso de número 17, David, ahí. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos. Está quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros. ¿Qué está diciendo la palabra? Para moverte. La Biblia está diciendo para pelearte. Para quedar aflito pensando. Para quedar sin paz, no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos. Está movimentando, está intentando hacer algo. Quedado parado. Está, ¿cómo es? Perdona. Está quieto y ve la salvación, y ve la liberación. Hermano, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Cuando nosotros estamos pasando una aflicción muy grande y llega alguien que no sabe lo contexto de donde estamos, que todavía no conoce mi vida, no entiende lo que estoy buscando y llega para mí y dice, oye, quédate parado, está quieto, no mueve. Es muy fácil. Pero si tú no quieres creer en mí, que estoy hablando solamente por mí, pero cree en la palabra. Está quieto, está parado. No es movimentando. La palabra parado es parar completamente. Y yo, hermano, no estoy diciendo que tú no tienes que trabajar. Me entienda, porque a veces puede cortar, alguien lo puede cortar un vídeo y coger un corte y decir, este hermano está diciendo para nosotros no trabajar. No es eso que estoy hablando. Tú puedes aún seguir trabajando igual. Tú puedes seguir su vida normal, pero aquí está hablando de mentalidad, de entendimiento profundo, psicológico. Tú es conquistar
en lo descanso. ¿Cómo es David? Le voy a preguntarle al David. ¿Victoria en lo descanso? No, no, David. En lo medio. El David me ha dado un nombre mejor. Voy a leer, los hermanos. Yo ponía un título en la prédica que me decía así, mira, a ver, como por eso que es bueno tener un hermano muy amable. Siempre recojo al traductor David. Yo ponía el título Vitória en descanso y él me dice, no, así no entra. La victoria sin recibir, la victoria se recibe en el descanso. ¿Cómo se puede, no, hermano? Algunas cositas, ¿no? La victoria recibimos en el descanso. Es así. Es así, hermano. La palabra de Dios nos ensina que nosotros no tenemos que pelear, no tenemos que estar luchando. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, no estamos agradando a Dios. Nosotros estamos al revés de la manera que Dios obra en nuestra vida. Cuando estamos intentando ayudar a Dios, Dios no está obrando en nuestra vida, porque Dios no necesita de ayudas. La manera que nosotros decimos que nosotros servimos a Dios es una manera cariñosa de decirnos, porque Él ya lo ha hecho. Dios te llama para venir, para desfrutar de lo que lo ha hecho a Él. Ahora te lo pregunto una cosa muy básica, pero muy objetiva. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó la tierra, creó todas las cosas y lo ha hecho un huerto muy bonito, preparó los mejores, no ha hecho nada después de eso, ¿dónde estaba tú y yo? Dios no pidió ayuda, no pidió alguna idea. Dios lo ha hecho sencillo así, simplemente. Y lo ha hecho y lo puso el hombre y la mujer para desfrutar de lo que Él había hecho. Entonces, hermano, si nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, es para desfrutar de su presencia completamente. Cuando nosotros miramos a Cristo, hermano, es la manera que Dios nos bendiga. Porque cuando nosotros miramos a los problemas, las dificultades, no estamos fijados en Cristo, no estamos fijados de la salvación, porque también la palabra salvación también es traducida también como nuestro Señor, Salvador, Cristo, Yeshua. Cuando nosotros lo miramos a Él, todas las cosas se tornan pequeñas. No há obstáculo, não há dificuldade quando nós estamos fijados em Cristo, mirando a Ele. Todo o que Ele lo ha hecho ha sido hecho para nuestro disfrute. Em el sexto dia, o homem ha sido criado. Em el sétimo dia, que lo ha hecho Deus? ¿Ah? Los hermanos sabem, não? Em los sétimo dia, Deus necessita de descanso. O sea, tú y yo, así hemos criado en los sexto día. En los séptimo día descansó. ¿Ha trabajado usted? Yo tampoco. Entonces, ¿por qué no aprendemos con la palabra de Dios? Nosotros fomos criados, hermanos, para exclusivamente para estar no descanso en Dios. Confiadamente. Yo no puedo decir que tú has sido hecho para hacer, para hacer, no sé, eso, pelear, no. Nosotros hemos sido hechos para recibir de Dios el descanso, el Cristo, la salvación, para gozar de todo que Dios lo ha hecho. Dios no necesita que nosotros tenemos que hacer algo para acrescentar, no, pero es vivir en el descanso. Y lo que estaba hablando este vídeo, que yo creo que los hermanos han entendido algo, alguna cosa, que estaba en portugués, pero estaba diciendo esta mujer que está atendiendo mucha gente que está con problemas psicológicos porque está pasando por problemas que no consigue salir de ellos, no consigue entender, porque es isso que está la sociedad, está en un cansancio mental que todavía no se puede movimentar, todavía no se puede ver y esperar en Dios verdaderamente. Y es eso que Dios nos llama. Versículo de número 17 ya leemos. También David en Éxodo 14 ya va posicionando. No temas, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy. Todos los hermanos conocen esta pasaje que está en Éxodo 14, 13. Ahí habla de 13, de cuando Moisés venía y delante del mar, cuando él estaba delante del mar, atrás venía Faraón y adelante el mar, y Moisés empieza a orar, empieza a clamar a Dios
porque não sabia o que hacía, porque era um homem que estava comandando um grande pueblo que saía da escravidão. E diz na Bíblia que Moisés estava aí sem saber o que fazer, e pensou a orar, e pensou a clamar a Deus. E Deus ha dicho: Moisés, ¿por qué oras a mí? Dile al pueblo que sigue adelante. Hermanos, a veces nosotros estamos assim, tão preocupados, clamando, orando, sendo que Deus já nos ha dado a direção para seguir. Mira o que diz em Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14. E Moisés dijo al pueblo: não temais, está firmes e vê a salvação que Jeová hará hoje com vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Ve, algo que este pueblo ha hecho ahí, no ha hecho nada. Solamente posicionó delante del mar. Atrás venía Faraón, no había nada que podría hacer para librarse del ejército de Faraón, porque venía para quitar-los la vida. E Moisés pensou a quedar aí orando e clamando, e Deus lhe ha dicho: dile al pueblo que marche. Solamente uma palavra: estate em la posição e verás la salvação. O que puedo eu trazer para minha vida? Quantas vezes nós já paramos delante de nossas dificuldades, de nossos problemas, e decimos que não podremos mais? La dolor, la dificuldade. Aqui em espanhol não tem a tradução da palavra saudade. Que é, Gardenia? Saudade. Te estranho. Quando sentimos falta de alguém, te estranho muito, não? Isso às vezes nos corta para nós outros que estamos em um país lejos de nossa família. Isso nos corta muito. Isso nos traz a vezes um pouco de tristeza, porque pensamos: será que estou dentro da vontade de Deus? Deus, estou tão lejos de los míos. Qual é verdadeiramente o propósito de Deus em nossa vida? Isso nos traz, irmão, muitas vezes a reflexão. Eu não sei se é só comigo, mas comigo sempre me traz. Eu me recordo que quando eu vim a Portugal, há muitos anos, eu cheguei a Portugal, quando eu desci do avião, eu falei: Deus, que vim a ser aqui, Deus? Toda minha família atrás, minha mulher, meus 2 filhos, todo. E quando eu vi, que vim eu a ser aqui? Porque às vezes andamos assim, aunque Deus habla com nós outros, Deus trabalha e obra, nós outros quedamos em dúvida. É normal, somos seres humanos, pensamos, temos os sentimentos, a vezes os sentimentos estão mais que o espírito. E me ha quedado assim, agobiado. Pero quando nós permitimos que Deus vá obrando e vamos escutando mais a voz de Deus e deixamos os sentimentos ao lado, vamos vendo que Deus tem um plano em nossa vida. Você não ha venido aqui neste país por acaso. E se aún tu não sabes verdadeiramente seu propósito neste país, empieza a buscar para que Deus possa revelar a ti, porque algo Deus quer fazer em sua vida neste lugar. Eu creio piamente que Deus não trabalha por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um de los hermanos. Não estamos aqui solamente para sentar nos bancos da igreja, não, porque aqui, onde estamos na igreja, estamos reunidos como hermanos, cultuando ao Senhor. Não estamos fazendo a obra. Porque há muitas pessoas que pensam que venir na igreja todo o dia está fazendo obra. Obra hacemos fora. Aqui venimos llenar, buscar alimento para que nós salgamos da porta afuera com mais ganas de falar deste Senhor que resgatou-nos, que nos ha dado a vida, que nos ha traído a salvação, que nos ha librado do exército de Faraó, que nos ha librado da morte. De isso, para isso fomos chamados. E às vezes quedamos callados, é verdade, irmão, que quantas vezes na circunstância onde estamos, não abrimos a boca para dizer de la vitória que tu has recebido do Senhor. E nós somos vitoriosos. Empieza a falar. Permita que o Espírito Santo hable em sua vida a partir de hoje. Não quédate callado. Donde estamos pisando, hermanos, temos um propósito de Deus em nossa vida. Creia verdadeiramente, não creia solamente em mim, pero creia na palavra de Deus. Deus não ha resgatado seu povo de uma vida
que estava sofrendo de uma esclavitud simplesmente para deixar morrer delante del mar. Não, se é necessário, Deus vai abrir o mar para que tu pueda passar. Se é necessário, Deus vai a romper este obstáculo que está delante de ti. Aquilo que tu pensas que não há solução, há solução. Entrega verdadeiramente sua vida, permita que Deus possa obrar em sua vida. Não queda como essa pessoa que estava ahogando, tentando bater, tentando sair da água. Permita que o salva-vida te lo corra e te lo põe em salvação. Amém? É assim que Deus, a maneira de Deus obrar em nossa vida. Sempre quando nós estamos tentando, Deus não vai obrar. Deus não vai trabalhar em nossa vida. Permita que Ele verdadeiramente trabalhe em nossa vida. Amém? Em Gênesis, capítulo Gênesis 6:8, é a primeira menção que nós vemos da palavra graça em la Bíblia. A primeira menção. Que é dizer graça? Lo he dicho antes. Que é dizer a palavra graça? Graça é lo que Deus está obrando por ti. Hermano, eu uma vez fui falar com um irmão, de muito já conhecia a palavra, e ele me repreendeu. E eu me quedei sem saber, sem palavra, porque é uma pessoa que conhece a palavra, predica a palavra, mas eu estava dizendo que se eu mantenho nesta posição de vencedor, de descanso, eu não ia receber nada de Deus. E ele estava dizendo que a maneira que ele tem que fazer, trabalhando, fazendo, mostrando, e não sei isso, é a maneira que Deus agrada. Hermano, nós hacemos isso, pero não para receber. Nós hacemos isso por gratitud, porque queremos ver mais e mais pessoas gozando e estando junto com nós com o mesmo entendimento. Porque onde estou eu hoje, quero que muita gente também esteja. Pero não é para que Deus me bendiga mais que sou, porque é impossível eu ser mais bendecido que já sou hoje. Este é o verdadeiro entendimento, que eu já sou altamente bendecido. La posição que tu encuentras hoje, de dificuldade, de entendimento que tem como próspero, não é o que define a ti. Tu está passando por um momento difícil, pero não é a realidade de sua vida. Não é aí que tu vai quedar. Não é esta circunstância que vai me trazer, que me vai deixar abatido e triste. Não, estou passando por este problema porque algo eu tenho que aprender com esta situação. E já passei por várias situações que eu não entendia, pero mais allá Deus me ha mostrado por que eu havia passado por aí. Era para que eu poderia aprender algo. Era para que eu poderia, a partir daqui, da luta que estava passando, da prova que estava passando, mais allá bendecir mais pessoas porque estava passando por lo mesmo. Então, se estou passando, glorifique o nome do Senhor. Dile a Ele, Senhor, graças porque estou passando por isso, Senhor, pero me mostra, Senhor, o que quer verdadeiramente fazer, Senhor, através de lo que estou passando. El Gênesis, esta palavra graça, hermano, quando nós vemos que Noé hallou graça em la presença de Deus. Noé não havia feito nada. Deus não poderia dizer que Noé estava fazendo um trabalho mais completo, um trabalho distinto, não. Simplesmente hallou graça a Deus. Não sei se puedo dizer, hallou graça em la presença de Deus. Davi, ajuda-me, me falta. Então, nós não temos que fazer, pero eu pergunto, quando tu has tenido um encontro com Deus, você estava fazendo algo para agradar ao Senhor? Não. A maioria das vezes nós estávamos em uma vida promíscua, uma vida lejos de Deus, uma vida que nós não podíamos dizer que nós contemplava ao Senhor, e aún sim Deus ha enviado a alguém, ha posto a alguém a orar, a clamar para que nós seríamos salvos da situação que nós estávamos. E porque a hora que tu conheces a Deus, tu tienes que fazer algo para que agrade a Deus. É ao revés. E se seguimos, hermanos, constantemente neste pensamento que temos que mostrar, que temos que agradar a Deus, seguimos cada dia mais sem desfrutar de lo que Deus verdadeiramente tem para nossa vida. Porque é a maneira que nós recebemos, é no descanso. É quando nós verdadeiramente decimos, Senhor, nada puedo fazer. Eu não puedo, pero te entrego
toda mi vida, Señor. Haga lo que quiera, Señor. Que yo sea una persona completamente dirigida, movida totalmente por su Espíritu Santo. Es así que Dios quiere que nosotros posicionamos como siervo obediente, como persona con el oído atento a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, yo pasé una vez una experiencia muy breve, para no incomodar mucho. Yo me recuerdo que una vez estaba saliendo de mi casa, yo tenía una moto, y el Pedro, mi hijo tenía 1 año solo de edad. Y ahí en Brasil, como yo le he dicho a los hermanos, siempre andábamos de 5 en una moto, ¿no? Tenía cinturón para 5, ¿no? Pero ahí estaba só yo, mi mujer y el Pedro. Pero Pedro estaba atrás de mí, adelante de su madre. Y cuando salí de mi casa, yo puedo decir hasta hoy, Dios me lo ha dicho, no va por la izquierda, va por la derecha. Pero yo estaba más allá, ¿no? Voy por la izquierda. Así fue. Digo, perante de Dios. Cuando salí por la derecha, que entré en la calle, que salí adelante, estábamos indo para el culto. A las 6:30 de la tarde por ahí. Iba tranquilo y los hermanos todos en la avenida también, algunos de pie, otros de coche, pero yo la ia en mi moto. Antes de llegar en la iglesia, un cuarterón abajo, yo creo que estaba por ahí un 70 por hora. Pasa una persona con un coche, estaba borracho. Estaba con el sonido del coche en lo más alto posible y con el pie por fuera de la ventana. Me pasa delante de mí y yo huya. Y este chico ha entrado delante de mí y ha vuelto inmediatamente delante de mí con la moto. Yo no pude mantener la moto en pie. Y yo me recuerdo que para no bater de frente al coche, yo jugué la moto y la moto fue despistando el suelo. Más o menos uns 10 metros la moto se fue y nosotros quedamos en suelo. Luca estaba con 3 meses en la tripa de la Nice. 3 meses solo. Y yo me acuerdo que cuando yo levanté, hermano, yo no podría ver a nadie. Que estaba completamente tomado de odio. Porque lo vi que este hombre ha hecho esto sencillamente porque lo quiso y estaba borracho. Y yo, ¿cómo puede? Yo no miré hacia atrás porque yo pensé que el Pedro había muerto abajo de la moto, el Inice también. Y levanté y salí con mucha gana para ir junto a este hombre que estaba en el coche. Yo me recuerdo de coger el capacete en la mano y yo pensé, este no va a vivir. Que tenía mucha rabia. Y me acuerdo que cuando cogí el capacete, aquele dia vi un hermano que iba subiendo también, me ha cogido la mano y me ha dicho, no vale la pena, hermano. Su hijo y su mujer está bien. Isso que ocurre, hermano, quando às vezes nós outros damos mais las circunstâncias do que Deus quer nos mostrar. E aí me ha levado completamente a la circunstância, el ódio, la gana, la rabia. E quando me correu este homem, me ha dicho, não vale a pena, porque mira como está borracho. Este já está mais allá. E eu me acordo que quando eu salí, ele abriu a porta e vindo de encontro a mim, e me ha corrido a mim, perdona, porque eu não ha visto o que ha passado, eu não ha visto o que necessita. E este mesmo homem me ha corrido, eu era nisso em seu coche, me ha levado ao hospital, me ha levado e me ha dado todo o atendimento. Deus às vezes nos mostra e nos põe passar por situações para provar nossa fé. E isto ha sido verdadeiramente uma prova de fé. Hemos passado aí, el Pedro Augusto ha quedado 30 dias com a cabeça toda llena de facha, porque su rosto se ha quedado todo en suelo del alcatrón, se ha rompido todo. Isso ha sido um dolor muito grande para mim. E este homem era um primo mío, lejos, aún mais. Eu não sabia, pero hablando com ele era um primo. Vê como é as coisas. Hemos passado por uma prova de fé. El fuego como el oro ha sido probado hasta el último. Entonces, hermano, ¿qué tenemos? Que agradecer a Dios por la circunstancia, porque este hombre podría ver en nosotros una cosa completamente distinta. Pero no, cuando ele estava aí ayudando, nosotros hablamos con él, conversamos con él mucho y ha visto algo distinto. Es así que Dios nos prueba, hermano, pasando por el fuego, que es difícil, pero nosotros somos oro.
Y oro, hermano, no desastres. Cuanto mayor el fuego, cuanto mayor la lucha que estamos pasando, mayor es la victoria que nosotros vamos a recibir. Amén. Entonces, es motivo de glorificar al Señor. Es motivo, hermano, de alegrar. Aleluyas. Alabado sea el nombre del Señor. El Salmo de número 37 también, hermano. Es Dios obrando. 37, verso de número 5. Tú y yo recibimos sin merecer. Encomenda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No soy yo que estoy diciendo, estoy repitiendo que está en la palabra de Dios. Confía, entrega confiadamente. Não intenta correr uma parte. Não tenta quedar com uma pequena parte que tu não quer revelar a Deus, porque Ele conhece toda nossa vida, conhece o mais íntimo de nosso coração, de nossos pensamentos. É Deus que nos esquadrinha nosso coração. Então, não tenta, hermano, encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e Ele tudo hará. Não há errado para ti, não há errado para mim, para hacer algo. Isso é que Ele nos mostra também. Marcos de número 10. Marcos 10, 45. Está en Marcos. Marcos capítulo de número 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para qué. Mira. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser, sino y para dar su vida. No ha sido nosotros. Es que contra facto no hay argumento. Tu não has sido hecho para servir. Ele nos serviu primeiro. Hoje nós hacemos por gratitud. Não é para receber. Eu só quero que os irmãos entendam que a maneira de Deus não é que nós temos que fazer para receber. Se nós hacemos é por gratitud de lo que Ele já lo ha hecho por nós. Solamente isso. É o entendimento que às vezes nós cambiamos. E tentamos fazer o contrário, quedamos batendo, quedamos fazendo, isso é falta de aire, esta peleia que às vezes nós não podemos tampouco entender o que está nos expressando, por isso e por aquilo. Não, tranquilizamos. Eu lhe disse uma vez, eu me acordo que a primeira vez que tive a oportunidade de trazer aqui uma palavra, eu quando cheguei na Espanha, a mim me ha gostado muito, porque a gente sempre dizia, hermano, quédate tranquilo, quédate tranquilo. É uma palavra que nós não temos em português. E eu quando escuto esta palavra, quédate tranquilo, eu me pongo tranquilo. Me pongo tranquilo, verdadeiramente. Porque é uma palavra que me traz uma paz. Aunque há uma coisa que tem que fazer, ou quizás nós hemos coisas que não está bem, e chega a pessoa, oye, tranquilo que isto se vai resolver. Tranquilo. E eu verdadeiramente me pongo tranquilo. E aqui disse a mesma coisa, hermano, porque o Hijo del Hombre não vino para servir, mira, ele ha dado a vida para nós outros, então, quédate tranquilo que já está hecho. Tu não tens que poner algo, acrescentar algo, não, permita que Ele verdadeiramente lo vai fazer. E pero aprenda a desfrutar do que Deus tem para sua vida. Aprenda verdadeiramente, hermano. É difícil, pero aprenda. Não te queda com vergonha, não. Permita que Deus vai fazer em sua vida cada dia. Quando tu desperta, hermano, quando estava dormido, tu não tinha conhecimento do que estava ocorrendo quando dormia. E Deus seguia obrando. Deus seguia fazendo, seguia movendo os hilos. Estava movendo os caminhos para que tu vas a continuar neste dia tão dificultoso. Às vezes, em nosso trabalho, não queremos pisar em nosso trabalho, não queremos ir. Hermano, busca em Deus, e Deus vai preparar e abrir uma porta onde tu tampouco poderia, pero Ele vai abrir e te vai a poner aí dentro. Não é assim que Deus obra, hermano. Deus trabalha quando tu verdadeiramente entrega a presença de Deus. Deus te dá livramento. Deus te dá livramento. Eu tinha duas semanas que havia chegado em Portugal. E sabe que quando nós chegamos em outro país, nós não podemos trabalhar. Não? Todos sabem, não? Temos um momento que temos que passar sem trabalhar para que passe o tempo de turista. Eu tinha 3 meses. Pero eu quando estava aí, um irmão me ha dicho, hermano,
yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. Yo, pero yo no puedo. Bueno, pero yo tenía que traer mi mujer, mis hijos que estaban para atrás, algo tenía que hacer. Y él tenía una empresa y tenía varias furgonetas. Y me ha dicho, yo quiero que tú aprendas el trabajo para que yo confíe tú en esta ciudad y yo voy a cambiar, voy a vivir en otra ciudad. Y él me ha dicho, venga conmigo que te lo voy a enseñar y tú vas a asumir este trabajo. Y yo me acuerdo, bueno, yo tampoco no sé andar más allá de este barrio. ¿Cómo voy a andar, conducir y todo? Pero lo permití que Dios obraría en mi vida. Yo me acuerdo que cuando salía para tomar café, para volver atrás, tenía que poner un GPS. Porque no sabía, no sabía para volver a casa. Pero él me ha confiado en me entregar un coche para andar, para hacer un trabajo. Y yo me puse en la dispensación, en lo descanso. Y empecé con él a andar y trabajar. En el cuarto día que estaba andando con él, bueno, no hace falta que yo quede más. Me voy y tú quedas con el trabajo. Yo, hombre, bueno, ¿no? Pero en este día, el enemigo no quedó parado. El enemigo tenía que mostrar sus como dice la palabra, sus artimañas. Yo me acuerdo que estaba andando con él en la calle y para delante de nosotros un hombre y dice, buenos días. Yo, buenos días, dame la documentación. La persona que me ha dado el trabajo, el patrón me ha dicho, ¿pero por qué? Porque yo soy de la extranjería. Yo necesito la documentación. Yo tampoco sabía qué estaba aconteciendo. Mi pasaporte está aquí. No debía nada a nadie. Y él lo cogió, el pasaporte, y me ha dicho, ¿sabes que no puede estar trabajando, no? Y yo, todavía no estoy trabajando, estoy aprendiendo. No había mentido. Estoy aprendiendo todavía. Y él, no, es que tú pones el jaleco de la empresa. Y yo, pero tengo que ponerlo. No, tú no puedes mover. Vale, entonces, vamos a ver qué Dios tiene. Entramos con nosotros en el coche, nos llevamos ahí a la extranjería. Y este hombre hablaba conmigo, parece que me conocía. Yo, bueno, seguimos la conversación. Y este hombre habló con este hombre y me ha dicho, oye, ¿sabe que tú no podrías poner este chico a trabajar? Porque él lleva solo 2 semanas, todavía para él no da nada. Pero tú tendrás una denuncia de 2,000 y pico euros. Yo, vaya, ¿cómo puede una situación como esta? Y nosotros salimos de ahí, de dentro de la oficina, y él me ha dicho que es que nunca eso había ocurrido. Y ahora pasa con usted, algo tiene, no sé. Era también un hermano también de la iglesia. Pero hermano, no vamos a dar por desistido. Después que fui pasando el tiempo, él me ha dado una carta para que yo volví al Brasil para coger una documentación, no sé qué, pero yo busqué un abogado y él me ha dicho que todavía no hace falta que vá, porque tú no debe, tú no pasó del tiempo. Y las cosas se fue de una manera, pasando las cosas, que este mismo inspector que me ha dado una carta para que yo volviera al Brasil, ha sido el mismo que me ha dado la carta de la aprobación de mi residencia en Portugal. Es lo mismo, pero no me acordaba de mí. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba delante de él, lo pregunté, ¿recuerda de mí? Y él, todavía no. Yo soy lo mismo que me ha dado hace un tiempo la carta para que yo volviera al Brasil. Bueno, tú no has ido. Todavía está bien, entonces. Es así que Dios obra, así que Dios trabaja. Cuando Dios, hermano, tiene algo para nosotros, un propósito en nuestra vida, aunque el enemigo intente, aunque ele pone las pegas para que nosotros no podremos salir y hacer, Dios tiene algo, tiene un propósito en nuestra vida y va a mover, vas a poner la manera que nosotros podemos seguir. Basta confiar en el Señor, confiar y entregar confiadamente al Señor. Amén. Vamos a seguir también, ya para el final también. David, vamos a saltar algunos. Y estamos en Efesios capítulo de número 2, verso de número 6, para concluir. Assim passamos lá diretamente e não tomo o tempo de los hermanos. Efésios capítulo de número 2, verso de número 6. Dice, juntamente com ele nos ressuscitou, e assim mesmo nos hizo sentar em los lugares celestial com Cristo Jesús. Vea, eu poderia volver um verso atrás e explicar a los hermanos, pero o tempo já passado, pero aqui vou a resumir. Para que tú lo sepas
y tú tienes la seguridad. Sale de aquí con esto en la cabeza. ¿Dónde tú estás en este momento? Ahora hace una reflexión muy rápida en su cabeza. Haz una reflexión. ¿Dónde tú se encuentras en este momento? Sentado dentro de la iglesia, escuchando un hermano con mucha dificultad de hablar español. No, tú no estás solamente aquí. Aunque parezca, tú estás más allá. Vea, David, otra vez, por favor. Efesios 2:6. 2:6. Mira, ponga la atención, solo un minuto aquí. Deja que los niños vá a cada um a sus padres. Não queda mirando, para que tu não salga de aqui e não consiga absorver o que Deus está nos mostrando aqui. E juntamente com Ele nos ressuscitou e a si mesmo nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo Jesús. Hermano, Dios lo ha puesto Cristo a su lado, asentado. La palabra sentado yo puedo traducir para descanso. Cristo está a diestra de Dios sentado para que Dios ponga todos sus enemigos a sus pies. Y nosotros estamos con Él, en Él, sentado en un trono. Lo que sale del trono, el trono es solamente una poltrona, una silla, un sillón. Dentro, encima de esta poltrona, há um rei que está gobernando. Nesta poltrona está sentado nuestro Señor. Y la Biblia dice que ¿dónde está el Señor? Ahí está tú. Ahí está yo. Estamos en Cristo. Y en Cristo, hermanos, no hay tribulación. En Cristo no hay lucha. En Cristo no hay dificultad. En Cristo no hay angustia. En Cristo no hay depresión. En Cristo, hermano, no hay burnout. En Cristo hay vida. Y vida con abundancia. Quedamos con esta palabra. Yo no recibo ninguna palabra, hermano, contraria de lo que a Biblia me dice. Yo estoy en Cristo.